mais um podcast Mulheres Protagonistas e eu tô muito feliz de te receber aqui hoje. Hoje nós vamos entrevistar uma convidada super especial. Eu sou suspeita para falar porque ela tem um estúdio maravilhoso que, por sinal, eu sou assídua, eu não falto um treino e ela vai falar para vocês, ó, vai comprovar que eu não falto um treino no Estúdio Mormai Prainha. Eu tô aqui com a Júlia, personal trainer, e ela vai falar para vocês um pouco mais sobre marketing digital, venda, sobre o estúdio. A gente vai bater um papo super bacana para realmente ajudar você, mulher empreendedora, para ajudar você que está nos assistindo. Espero que o bate-papo contribua muito com você. Júlia, muito obrigada por ter aceitado o convite. Estou super feliz de te receber aqui. Eu realmente sou apaixonada pelo estúdio, não é só porque somos parceiras, mas é porque realmente é um lugar de energia boa, um lugar que eu me sinto muito acolhida e um lugar onde eu vejo resultado e onde cuida do corpo, de não só do resultado, mas também da lombar, do joelho, de toda a parte estrutural, né? Sim, qualidade de vida, né? Não é só pensar no corpo como estético, mas sim como vai ser daqui 50 anos, né? Isso, exatamente. Então eu quero te agradecer por estar aqui hoje. Eu que agradeço, acho muito legal ser convidada para participar desse podcast. Eu acho muito importante nós mulheres nos empoderarmos, porque eu acho que assim, é um mundo muito ainda machista, muito masculino, em que os homens sempre estão ali à frente de tudo. Então eu acho muito legal quando eu vejo mulheres assim como você, principalmente, que tomaram frente, que falaram, não, vamos mostrar que mulher também tá ali, mulher tem cargo alto, mulher pode o que ela quiser. Então, eu acho muito legal. Muito obrigada, acho que vai ser um papo muito legal e gostoso. Fechado. E assim, o nome do podcast é Mulheres Protagonistas, justamente porque eu quero receber mulheres protagonistas aqui. Sim. Mulheres que eu acredito que tenham uma mensagem bacana, que vão inspirar outras mulheres, que vão ajudar outras mulheres. Então, conta um pouquinho pra mim sobre você, né? Sobre a sua formação e tudo mais, para daqui a pouco a gente contar um pouquinho mais sobre o estúdio. Então, vamos lá, Gi. Eu sou formada em Ciências do Esporte. Eu já vim de uma formação diferente da convencional, da educação física. Eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada ao esporte, mas eu falava assim, gente, educação física ainda não me encontrei. E aí eu pesquisei, enfim, e aí eu descobri que existia Ciências do Esporte, que é uma nova, uma faculdade um curso, né, relativamente novo. Eu fui a segunda turma da Unicamp a se formar, então assim, eu entrei em 2010. Então, assim, é um curso que a gente está em 2022, 12 anos. Então, é muito novo. Então, a mentalidade já veio diferente. Eu tinha alguns esportes, mas, assim, eu tive muita gestão. Eu tive muita iniciação esportiva. Então, como entender aquele corpo para se adaptar para algum esporte, para se adaptar para algum exercício. Não só o basquete, o vôlei, o futebol, enfim, muito específico. Eu pensava no corpo como geral. E eu trouxe isso para minha vida e eu comecei assim, desde sempre, eu me formei e comecei a trabalhar, acho que como 100% de todos os alunos que vieram da educação física com instrutora de musculação, eu ficava em sala e lá eu falava assim, gente, alguma coisa dentro de mim falava, o mundo é muito maior que isso, a educação física é muito maior que isso, enfim, aí eu comecei a procurar outros métodos, a procurar outros cursos, e aí eu conheci o treinamento funcional. Eu falei, bacana, acho legal, já tô começando a me encontrar. Nesse meio tempo, eu fui convidada para ser líder de uma unidade, de uma academia grande, da Smart Fit. Então, eu comecei a minha carreira como gestora na Smart Fit. Eu falo que ela foi a minha escola. Ela foi, assim, onde eu entendi o que eu queria ser profissionalmente. Foi ela que me mostrou o que eu precisava fazer, o que eu precisava correr atrás para eu ser uma boa gestora, uma boa líder, uma boa profissional. Então, assim, eu fiquei 4 anos trabalhando na gestão de pessoas, na liderança. Então, assim, lidando com milhares de pessoas, milhares de funcionários. E, assim, eu tinha acabado de me formar. Eu nunca tinha trabalhado com gestão de pessoas, eu fui colocada para trabalhar com pessoas. Então, foi assim, eu tive que me virar e aprender e a correr atrás do dia pra noite. Eu não sabia. Não fazia nem ideia. Eu falava assim, Jesus, eu tenho aqui 15 pessoas que dependem de mim e eu tô quase falando, gente, me ajuda aqui, vamos fazer junto, que eu não sei. Tive que começar a entender, estudar sobre recursos humanos, estudar sobre vendas. Até então, na faculdade a gente nunca falou sobre vendas. Eu acho que isso é uma coisa que todos os cursos, desde veterinária, medicina,
educação física, pedagogia, qualquer curso, tinha que ter uma disciplina. Eu acho que uma disciplina não, acho que todo ano, todo semestre devia ter disciplina de vendas, porque você se vende o tempo todo, independente da sua profissão. Você como advogada, você teve que vender seu trabalho. Eu como profissional, tive que vender meu trabalho. Eu cheguei como uma líder de uma unidade, cuidando de milhares de alunos, de centenas de pessoas, e eu tinha que saber vender, e não só pensando em número, mas assim, em como atender aquele cliente, tudo isso entra em vendas. Então, eu tive que correr atrás. E aí, chegou assim no momento, eu falei, cara, tudo bem, é legal, mas alguma coisa fala que aquilo ali não é pra mim. Eu preciso de alguma coisa meu. Eu sempre tive essa vontade de ter algo meu, mas não é uma coisa fácil. Não é assim, vou ali pegar um valor, vou investir porque é muito fácil. Você tem alguém pra me dar aí, fulano? Você tem? Não. Eu tenho uma pergunta boa em relação a isso, inclusive. Pode fazer já. Não, é que assim, eu quero entender assim, a sua formação, né? Porque eu conheço a sua história, né, um pouco, e quero que o pessoal conheça também, as mulheres conheçam. Que justamente o Estúdio Murmur Prainha, ele nasceu desse anseio também de não querer o convencional, né? Porque de fato é um estúdio completamente diferenciado. Sim. E olha que eu treino há, sei lá, 16 anos, 17 anos, e sempre fiz musculação, depois eu fiz funcional, já fiz algumas aulas experimentais de CrossFit, mas eu nunca fui, né, de fazer o treino assim por meses. Já fiz yoga, pilates eu já tinha feito experimental, então eu conheço várias modalidades diferentes e tipos diferentes de estímulos, e eu vejo o quanto é diferenciado o estúdio pelo todo. Sim. Sabe? Então, eu queria saber de você, né, de onde veio a ideia do estúdio? Como que o estúdio chegou na sua vida? Eu sempre visualizei o exercício físico muito além do que uma sala de musculação. Eu desde sempre, antes mesmo de fazer qualquer especialização em treinamento funcional, reabilitação funcional, eu olhava aquilo na minha cabeça, falava assim, fico pensando, o advogado, ele trabalha 15 horas por dia sentado. Aí eu ia para uma sala de musculação, eu colocava o cara sentado. Eu falava assim, mas ele tá fazendo a mesma coisa, só que sentado. Ele não tá saindo daquela posição de sentado. Eu falava assim, o corpo dele precisa se movimentar, o que eu vou fazer? E aí eu já comecei a me incomodar. E mesmo dentro da sala de musculação, eu já começava a trabalhar muito mais com o funcional. Aí eu falava, gente, mas funcional é muito mais que um circuito, né? Porque todo mundo, acho que 100%, 101% das pessoas pensam, treino funcional, é circuitão. Eu vou lá fazer séries, 10 de cada coisa e volto, vou ficar fazendo isso quantas vezes eu aguentar. Não, vai muito além disso. O treino funcional é você deixar o seu treino 100% apto para fazer qualquer coisa. E aí eu comecei a pesquisar, e aí o Thiago, meu marido, ele é um ex-atleta de basquete, e ele já vinha com isso da atividade física muito forte dentro dele. Ele daí começou a juntar o útil ao agradável, né? Eu que era formada e ele com esse sonho de querer trabalhar, de querer empreender no ramo da atividade física. E aí a gente falou, vamos pesquisar. E aí eu comecei a estudar muito. Aí eu falei, o que trabalha o corpo todo, mas não é um CrossFit? Porque também, assim, a gente tem que entender, o CrossFit é muito legal, mas é uma modalidade esportiva, é um esporte, não é só um estúdio, enfim. Eu falei assim, não é uma coisa que eu quero, eu acho super legal, mas não é pra mim. Um estúdio de musculação, também não é. E aí, a gente foi pra Ribeirão Preto, e lá a gente conheceu o Estúdio Mormai de lá. E aí eu falei, Thiago, é isso. Eles misturam tudo o que eu acredito. Eles têm, assim, os fundamentos deles são muito perto do que eu acho correto, do que eu acredito ser a coisa certa. E aí eu falei, porque é isso. É o que eu quero criar um corpo funcional, eu não quero só o estético. O estético vem. A pessoa que treina ou se alimenta direito, enfim, o estético é consequência, ela vem junto. Mas e além disso? E assim, eu acho que 90% das pessoas reclamam de dor nas costas. Todo mundo fala, todo mundo que eu conheço. Nossa, mas eu tenho uma dor no joelho. A minha, assim, o que eu vejo eu não quero ouvir nunca mais alguém falar pra mim que tem dor nas costas. É chegar e falar, nossa, eu não tô mais com dor, né? É verdade. Isso pra mim é o que eu acho que é o mais importante, muito mais do que o estético. Então, eu acho que veio disso. Cuida do todo, né? É isso que eu falo, assim, é muito mais do que só um lugar de exercícios físicos, né? Ele realmente te prepara para evoluir,
que eu sinto que eu muitas vezes não evoluía no treino, Uhum. porque eu não tava fortalecendo a minha lombar, eu não tava fortalecendo meu joelho, então na hora de agachar eu tinha que pôr menos peso, porque a minha lombar não aguentava, que eu ou agachava de maneira incorreta, ou eu não fortalecia essa lombar, ou o meu joelho travava, então eu colocava menos peso, eu seguia um pouco estagnada até nos resultados. Não, e eu falo que tem muita gente que pensa, fala, ai, nossa, eu não consigo, vou colocar meu joelho. Só que às vezes o problema é no seu tornozelo. Então a gente realmente vê o teu corpo da cabeça aos pés. Não é à toa que a gente treina descalço para criar mais ativação, enfim. Então, assim, é teu corpo mesmo. A gente entende por que a Gi não consegue colocar um pouco mais de carga no agachamento. E aí a gente vai trabalhando em cima disso e para você tentar, vou conseguir daqui 3 semanas colocar mais carga. E quando a gente começa a trabalhar assim, de pouquinho, começa com o tornozelo, é muito rápido a evolução. É uma coisa assim, é engraçado que os alunos falam, nossa, mas parece que foi ontem que eu entrei e eu não conseguia fazer isso. Então, eu acho que isso é o mais gratificante. Essa evolução é muito bacana. Sentir que você tá evoluindo é muito, muito bom, assim. Fazia muito tempo que eu não sentia isso. Fico feliz. É verdade mesmo. Eu falo isso sempre pros professores, pra Mel também. E sabe o que eu queria saber? Quando você decidiu empreender, né? O Estúdio Mormai é uma franquia, certo? É uma franquia, Tá. isso. Esse valor, né, que você investiu pro Estúdio Mormai. Fiquei sabendo, uma mosquinha me contou, né? Que você investiu. Gente, ela investiu. Não, para aqui comigo aqui agora. Ela investiu o valor da festa de casamento. Tava tudo pronto pra ela casar. Véu, grinalda, festa e tudo mais, sabe? E ela abriu mão para poder investir no estúdio. É verdade? Sim, assim, o estúdio já. Assim, eu tenho 2. Eu tenho um em Bragança Paulista e aí aqui em São José. E aí, quando eu abri, a gente abriu de Bragança, tava indo super bem, enfim, daí apareceu a pandemia. Aí, no meio da pandemia, né, a gente já tava com o casamento marcado, data, dia, o vestido já tinha qual era o modelo, já tinha tudo certo, o buffet, enfim, tudo de um casamento já tava certo. Qual era o doce, qual era a sobremesa, qual era o jantar, já tinha tudo, tava tudo mesmo. Qual era a lembrancinha, qual era as músicas a gente já tinha escolhido. E aí, no dia que eu fui pagar o vestido, a entrada do vestido, assim, me deu uns 5 minutos que eu falei, gente, acho que algo de errado não está certo. Sabe esse meme que tem soltado por aí? Assim, eu tô sentindo que não é isso, não é. Primeiro que a gente tava no meio da pandemia, eu ia ter que escolher um número de pessoas pequenos. Falei, não, se eu não vou casar com a galera toda, eu não vou chamar ninguém. Falei, então eu vou pegar esse dinheiro e vou casar. Não vou casar, vou investir, e daqui pra frente a gente vê no que dá. Vai dar pra fazer festa daqui? Vai dar. Não vai dar, também não vai dar. Também não. Foi assim. Vou falar que não foi a coisa mais fácil. Foi tipo, tá bom, não vou mais casar, beleza. Que legal. Foi assim. Difícil. Partiu de mim, não partiu do Thiago, porque todo mundo fala, nossa, a maioria das pessoas falam, mas foi o Thiago que conversou, foi o Thiago que pediu, ele em momento algum interferiu. Por mais que ele tenha pensado, provavelmente ele pensou, tipo, a gente podia abrir outro estúdio ao invés de fazer festa, né? Mas partiu de mim. Foi assim, foi no dia que eu ia pagar o meu vestido, que tava assim, com o dinheiro na mão pra pagar o vestido, eu falei, não, acho que eu vou pegar esse dinheiro e já vou pagar, porque a gente tem que pagar uma taxa de franquia pra gente poder abrir uma franquia, abrir um estúdio. Falei, quer saber? Vamos mudar a conta, vou transferir para outra conta. E aí, no mesmo dia, a gente já pagou a entrada do estúdio e a gente começou. E você foi julgada por essa decisão? Sim, por alguém? Sim. Na verdade, a minha mãe e os meus sogros super me apoiaram. Eles falaram, não, vai, cai de cabeça. Mas eu tive que ouvir de muita gente. Nossa, mas você tem certeza? Ai, poxa, mas e sua mãe? Por mais... Todo mundo perguntou, mas tudo bem, você é filha única. Eu sou filha única. Então, eu tive que conversar muito com ela assim, mãe, você tem vontade? Você vai ficar frustrada se eu não? Ela falou assim, não, investe, qualquer coisa a gente faz depois, se não der também não tem problema. Então, assim, a minha sorte foi que a minha mãe, ela falou, não, eu tô com você, mas as pessoas ao meu redor, todo mundo, nossa, mas você é doida, você vai se arrepender. Mas e se o seu negócio não der certo? Quase que eu falei, você para de gorar as coisas que nem começaram, dá vontade de falar isso, porque as pessoas já ficam, elas não têm, eu acho que assim, muita gente não tem coragem de tomar uma decisão
E ao invés de, tipo, apoiar o outro que tomou, eles começam a falar tanta coisa negativa que parece que tá, tipo, não vai dar certo. Você tem certeza? Você vai se arrepender. E eu falo que eu não me arrependo, assim, em nenhum momento. Nenhum momento. Do primeiro dia que eu assinei o contrato, veio pandemia, fechamos. Muita gente, a gente começou de novo ano passado do zero. Eu não me arrependi. Em momento algum eu pensei, putz, eu devia ter feito festa e ter desistido do estúdio. Não. Eu já tô pensando, putz, legal, acho que eu vou abrir o segundo São José. Eu já tô nesse pensamento. Sim. Que eu acho que transformar vidas é muito melhor do que fazer uma festa. Sim. E na verdade, assim, você teve que partir de um lugar, né? Você tinha um desejo de algo que você realmente Sim, acreditava dentro da sim. sua profissão. E aí você, de fato, tomou uma decisão, né? Às vezes a gente precisa queimar pontes na nossa vida, né? Exato. Fazer as nossas escolhas, assumir as consequências e queimar pontes. E isso que você falou do julgamento das pessoas é bem interessante de falar, porque é um ponto que pega muitas empreendedoras, né? Que às vezes não tomam uma decisão como essa. Sim. Por medo dos julgamentos, ou até mesmo pelo próprio medo de si mesma, né? De se arrepender, de se julgar, de falar o que eu tô fazendo, eu tô abrindo mão de um casamento, mas eu sonhava com esse casamento. E aí é o momento de realinhar. Por que é importante para mim investir no estúdio? Exato. O que eu acredito que esse estúdio pode vir a se tornar? Né? Do faturamento desse estúdio daqui, quanto tempo eu não posso fazer a festa que eu quero, uma festa até ainda, né, maior, ou uma festa que eu ainda queira mais ainda. Exato. Então, faz todo sentido a gente se questionar internamente. E outras coisas, né, vêm atreladas a isso. Acho que o mais difícil foi quando eu falei também, porque automaticamente as pessoas já pensavam assim, você vai fazer festa, mas e filho? Você vai ter quando? E aí eu falei, gente, eu sou nova ainda. Aí todo mundo, pelo amor de Deus. Quantos anos você tem? Tô com 33, não, 32, vou fazer 33. Aí Eu adorei, mundo... porque eu também tenho essa idade, não, você todo falou mundo que você é assim, nova, agora eu me achei nova também. Você vai congelar ovos? Pelo amor de Deus. Você já tá... Eu falei, gente, pelo amor de Deus, na época eu tinha 31. Eu falei, eu tô com 31 anos. Não, mas e filhos e tudo mais? E assim, eu abri mão nesse momento disso. Não que eu não quero, eu quero ser mãe, eu tenho sonho de ser mãe, eu sei que assim, eu falo que uma das minhas funções na Terra é ser mãe, só que foi adiado. Sim. Não porque, nossa, eu quero ganhar rios de dinheiro, não, porque eu tenho prioridades. A minha prioridade hoje é esse. Eu falo que o estúdio de São José é meu filho, meus 2 estúdios, né? Sim. Então eu vou ter o 3º filho. Então, eu acho que mais do que o casamento, de não ter filho naquele momento, ou não ter filho agora, ou deixar para depois, tá sendo um julgamento. Porque assim, é a mesma coisa. Vai no ginecologista e fala que você tem que congelar teus ovos. Gente, falei, pelo amor de Deus. A medicina tá muito avançada, a gente não precisa ter filho agora. Mas você vai ser mãe velha? Mas eu falei assim, velho você já aí com 20 e poucos anos falando que tá velho. Eu falei, se eu tiver 40, eu vou estar com o meu corpo adequado, porque eu treino no estúdio. Começa por aí. Eu vou estar condicionada, eu vou estar preparada para ter um filho. Não é porque eu tô deixando para depois que vai dar tudo errado. Que, as pessoas começam a falar, não, porque tem chance de vir com doença, tem chance de vir com isso. As pessoas perdem um pouco a mão, a régua do que tem que falar e do que não tem para falar. Dá vontade de falar, mas não te perguntei. Mas é por isso que a gente tem que se Obrigada. blindar muito mentalmente. Exato. Também, né? Sim. Acho que dentro do empreendedorismo, uma das grandes habilidades que a empreendedora precisa desenvolver é a mentalidade mesmo, Sim. né? Uma mentalidade blindada, uma mentalidade que de fato sabe o porquê tá fazendo, entende o propósito por trás da profissão e sabe que vai vir julgamentos. Não adianta a gente pensar que não vai vir. Exato. A questão é por que eu faço o que eu faço, né? Por quem eu faço o que eu faço. Sabe o que é o mais engraçado? O julgamento veio só em cima de mim. Em cima do Thiago não foi. Mas você vai deixar de casar? Pro Thiago foi, se livrou, hein? Não sei o quê. Pra mim foi, como assim? Por que você vai fazer isso? Mas tem um machismo enraigado aí tem, também, assim, né? é uma coisa absurda. Não vou ter filho. Pro Thiago, beleza, agora não vai ter. Como assim? Você não vai ter filho agora? Então eu falo assim, gente, ele também tá abrindo mão das mesmas coisas que eu. Por que pra mim é um peso, um fardo enorme e pra ele não? Sim. Então, além da gente ter que se blindar de outras coisas, é muito assim, foi muito... foi fácil de enxergar isso, de falar, ele também... É dele também, não é só meu. Sim. E nós mulheres, a gente carrega mesmo uma carga histórica em relação a isso, né? Então,
Você falou no começo sobre isso, né? Quando Sim. você falou do podcast, você falou, nossa, acho muito legal isso de mulheres apoiarem umas outras, porque eu vejo muita competição também entre mulheres, e eu acho que a gente tem mesmo que se apoiar, que a gente tem mesmo que empoderar umas outras, que a Sim. gente tem que valorizar quando reconhece, né? Por exemplo, eu falava do estúdio pra Mel, por exemplo, a Mel é a recepcionista lá do estúdio, gente, que a gente conversa bastante, então eu sempre falo pra Mel sobre o Sim. estúdio e tudo mais, mas eu talvez nunca tenha tido a oportunidade de te falar como eu falei hoje, né? O que eu acho do estúdio, o que eu penso e tudo mais. E te convidar aqui também é uma maneira de te falar isso. E ao mesmo tempo, você vir e você também topar, também é uma maneira de confiar no meu trabalho. Então, ou Sim. seja, quando você tiver a chance de empoderar uma mulher, de elogiar uma mulher, de reconhecer um trabalho bem feito, faça. Exatamente. Sabe? Porque competição vai existir sempre, né? E nós temos as nossas batalhas internas. Você teve as suas, muito provavelmente, porque hoje você conta e Sim. fala que foi julgada, você fala o que você passou, você fala como foi os comentários, né? A diferença entre como te julgaram e como agiram com o Thiago, né? O seu marido. E quando você conta tudo isso, você também traz o que mentalmente lá na época não foi pra você. Sim. E então, quando a gente empodera uma mulher, quando a gente traz uma palavra pra aquela mulher que tá enfrentando seus medos, a gente... Ela cria uma força. Isso, Cria, exato. assim, é uma coisa surreal que você faz só de falar, meu, tá no caminho certo, é legal, é um produto bom ou é um serviço legal. Então, eu acho que isso é o mais bonito de uma mulher reconhecendo a outra. Não vendo a outra como, ai, nossa, ela tá melhor do que eu, ai, nossa, que ela tá... Acho que as mulheres precisam conversar mais entre elas e não tentar ser melhor. Sim. A gente tá... É muita competição. Eu acho que a gente tem que parar. Porque toda mulher já passou por tudo que a gente tá passando. Ah, sobre ser julgada. Não tem uma mulher que já não passou por isso. Ou, formas de abuso. Todas as mulheres já passaram por isso. E eu falo assim, eu sofri abuso. Por 2 anos consecutivos, eu tinha 19 anos. E aí, isso foi do meu padrasto. Enfim, outras histórias. E eu acho isso muito bacana de falar, porque eu falo, gente, é difícil, criou trocentos mil traumas, várias, assim, difícil confiar e tudo mais. Por isso, quando eu vejo mulheres, eu falo, gente, não briga, vamos se unir, vamos conversar, vamos falar, porque toda mulher já passou por isso. Não teve uma pessoa que não teve uma mulher que nunca falou, ai, nossa, eu não fui cantar de um jeito, ou ai, nossa, eu não fui... Sempre tem. Então, acho que por isso que a gente precisa se unir, precisa ter mais podcasts assim, falar sobre mulher, empoderar todo mundo. E a gente encoraja uma outra, né? Quando você conta isso da sua história, você encoraja outras mulheres que talvez estejam passando por isso. E o podcast, ele tem muito esse lado do empreendedorismo, porque eu acredito que as dores são semelhantes. Assim como você traz que a dor das mulheres são semelhantes, né? Síndrome da impostora, ou quero ter filho, mas eu tenho 30 anos, será que eu congelo meus óvulos, né? Tenho 35 anos, não casei ainda, o que eu faço? Eu tenho 32, tá, gente? Calma, não sou eu que eu tenho 35, eu tô dando só um exemplo. Tenho 35 anos, não casei ainda, o que eu faço da minha vida? Enfim, cada mulher, ela vai ter as suas dúvidas, seus questionamentos, mas são muito semelhantes, né? A gente tem que realmente compartilhar mais. E o podcast, ele vem justamente para compartilhar também com a empreendedora, tanto a que está começando, quanto a que já tem o próprio negócio, quanto aquela que tem grandes resultados, mas quer aprender mais, para a gente poder ajudar, para a gente poder não só inspirar, mas também a gente poder trazer conhecimento, né? A gente trazer contribuição na parte técnica, né? Porque empreender tem a parte da mentalidade. E tem a parte da gestão, marketing, vendas, que são habilidades técnicas que podem ser desenvolvidas, né? A gente não nasce naturalmente sabendo tudo isso. A gente tem que estudar muito, né, Júlia? Eu falo que eu estudo sempre. Eu falo que, assim, quando eu resolvi abrir um negócio, ser empreendedora, eu falei, gente, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei fazer nada. Dá uma vontade de chorar quando você abre e fala, meu Deus, eu tenho que saber disso, eu tenho que saber de marketing, eu tenho que saber de vendas, eu tenho que saber o que é isso, o que é poder de ação, E eu falei assim, desisto, eu vou virar só professora, tá tudo bom, tá tudo bem. E aí a gente tem que estudar sempre. Eu falo que o estudar tem que ser rotina e tem que ser sempre. Porque muda muito rápido. Hoje as coisas estão mudando, você dorme de um jeito, acorda e tá completamente diferente. Ainda mais nessa pandemia, a gente viu quantas coisas mudam muito e muito rápido. Eu falo que a pessoa não pode, a gente não pode parar de estudar.
e não pode parar de ler e pesquisar e ir atrás e ver se tem alguma mulher. Ai, nossa, você já falou sobre isso? Que você pode me ajudar com isso? Ai, você já leu esse livro? Ai, você já fez isso? Tem algum curso? Acho que a gente pode se ajudar nessa parte. Sim, e tem muitas maneiras de buscar conhecimento, Sim. né? Hoje em dia tem muito conhecimento pulverizado na internet, né? Que a gente tem pessoas incríveis compartilhando conteúdo de valor. Tem o Google aí pra gente O pesquisar Google, os temas que a gente o tio quiser, Google. gente. Tem tudo que o Google tá Tanto lá. Google. Tem cursos que a gente pode fazer, tem mentorias que a gente pode fazer. Sim. Inclusive, eu dou mentorias, gente, pra mulher empreendedora. Vamos fazer um merchan aqui, só um segundinho. E se você tá me assistindo agora e tá gostando do podcast, já aproveita, se inscreve aqui no canal, tá bom? Porque vamos ter podcast semanalmente. Então, se você tá gostando, eu quero você comigo na semana que vem. E o que eu queria te perguntar, se você costuma investir de fato em cursos, mentorias, em atualização, como que você enxerga tudo isso? Gi, eu fiquei assim, no começo, quando eu abri o estúdio, eu tive alguns investimentos, mas assim, não foram grandes investimentos. Eu busquei muito no começo esse pessoal que postava coisas, né, alguns cursos online e tudo mais. Até que eu conheci, eu acho que todo mundo, né, conhece o Caio Carneiro. Acho que ele é uma das pessoas que estão ali, acho que top 1 em vendas. E eu fiz 2 mentorias com ele. Na verdade, eu fiz uma mentoria e depois eu fiz o curso com ele. E aí foi o momento que, assim, eu falo que foi quando minha cabeça abriu e eu falei, caramba, o mundo, né, é muito maior do que eu achava que era. As vendas é muito além do que simplesmente a pessoa ir lá assinar um contrato. Então, eu falo que foi o melhor investimento que eu fiz em toda a minha carreira. Essa mentoria e esse curso com ele. É um curso focado em vendas, só que dentro desse tema, dessa temática, ele abre portas e fala sobre N fatores, enfim. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Então, e muitas vezes algumas empreendedoras elas têm receio de investir, né? Tanto em mentoria quanto em cursos também, com aquele pensamento, nossa, mas será que vai valer a pena? Será que eu não vou perder dinheiro? Será que isso vai me ajudar realmente, né? E quando a gente tem pessoas como você compartilhando a diferença que fez, o quanto foi positivo, a gente vê que aquele investimento retorna, né? E mais do que o retorno financeiro, mas o retorno da gente se aprimorar. Sim. Né? Porque o empreendedorismo tem muito essa parte de autoconfiança, né? Como que a gente vai fazer uma venda se a gente não tem autoconfiança para vender? Então, quando a gente faz um curso, aplica e colhe resultado, isso aumenta a autoconfiança. Não, com certeza. E eu falo que todo investimento é um investimento bom. Independente se você fala, tipo, ai, não foi tão legal quanto você esperava, mas alguma coisa você tirou. Sim. Alguma coisa você vai tirar. Então, todo investimento é positivo. E aí você começa a fazer algumas contas e você fala, nossa, se eu para fazer esse curso eu vou gastar X, e se eu vender, eu vou falar em planos que é da minha área, se eu vender um plano, já paguei esse investimento. Sim. Você fala, poxa, é pouco perto, e aí você começa a ter umas metas, e você fala, nossa, eu nem preciso de tanto para conseguir. Às vezes eu faço, sei lá, meia venda, não é nem uma venda inteira. Sim. Eu já consigo atingir o objetivo e consigo arcar com esse custo. Então, no curso eu aprendi muito isso, na mentoria eu aprendi muito isso. Então, hoje, se eu gosto, independente, assim, o valor alto, obviamente que eu não saio gastando à torta à direita, né? Sim, lógico que tem todo um planejamento. Claro. Mas se eu acho que vale a pena e eu sinto que tá faltando alguma coisa, eu vou correr atrás e aí você faz aquilo voltar e você faz aquilo virar dinheiro. Sim. Eu acho que, como empreendedora, eu tenho uma equipe. E essa equipe precisa de um líder. Essa equipe precisa de um líder treinado. E você, para treinar, você precisa estudar. Então, não tem como você treinar pessoas se você não corre atrás. É muito difícil. Senão você vai treinar todo mundo errado. Aí você vai ter uma equipe fazendo tudo errado. Não vai ter um começo, um meio e fim. Os treinamentos ficaram muito diferentes. Eu acho que assim, a minha equipe consegue ver o que é a Júlia antes de fazer a mentoria, o que é a Júlia depois de fazer uma mentoria. Eu tô focando que eu fiz essas 2 nos últimos 7 meses. Então, é tudo muito recente. Sim. Então, eu tô com tudo muito fresco. E assim, eu aplico o tempo todo. O tempo todo eu tô falando com elas. E aí, liderar ficou mais fácil. Sim. Porque, querendo ou não, eu moro em Bragança Paulista.
o estúdio fica em São José dos Campos. Eu não vou todos os dias para São José. Então eu preciso fazer uma liderança à distância. Se eu não tenho essas métricas ou tudo muito definido, não tem como eu falar com elas, tipo, e aí? Fica tudo muito bagunçado. Sim. Não, perfeito. E isso faz com que você, como líder, inspire também a sua equipe, Sim. né? E as motive também a buscar conhecimento. Você estrutura melhor os processos internos quando você tem esse conhecimento mais aprofundado de vendas, né? Sim. Os processos ficam mais fáceis, tanto para você liderar à distância, quanto para elas também te darem feedbacks. Se sentirem mais seguras. Isso, exatamente, exatamente. Então, é muito interessante você dividir isso, porque é aquela questão que a gente aprende muito em vendas, entre preço e valor, né? O investimento que você investe num curso, muitas vezes, ou numa mentoria, o preço que você paga é uma coisa, mas o valor da entrega é outra, que foi o que você colocou aqui. Poxa, o valor do curso, às vezes, uma mensalidade anual aqui do Estúdio Marmar e Prainha, paga o valor do curso, uma mensalidade, né? Um aluno. Então, assim, de 1 ano. Então, assim, e esse aluno pode ficar 2, 3 anos, e eu posso ter muito mais alunos e tudo mais. E fala pra mim, assim, um aprendizado que fez toda a diferença pra você desse curso. É o Vende-se do Caio Carneiro, né? Ó, Caio, estamos fazendo um merchan aqui pra você, hein? Tá vendo? Eu falei que eu vou marcar ele, falou assim, ó, você assiste, você tá vendo, né, Caio? Tamo Caio. junto. E aí, conta pra mim um aprendizado que o curso te trouxe, assim, que foi bacana. Eu acho que o que eu levo é que vendas é tudo, tá em tudo. Vendas é a forma que você vai colocar o café. Vendas é a forma que você vai recepcionar o teu aluno, o teu cliente, enfim. Como você vai mostrar o teu produto, como você vai mostrar o seu serviço. Isso é venda. Tudo é venda. Uhum. Absolutamente tudo. O que a gente tá fazendo aqui é vendas. Entendeu? Sim. Independente de qualquer coisa, não precisa ter dinheiro envolvido. Sim. Porque o dinheiro envolvido é uma consequência de todo um processo, tudo que você vai fazer para aquele cliente. Uhum. Mas o jeito, onde está o café, onde está o mural com foto da equipe, como está um equipamento, como está é uma forma de vender. Uhum. Então, acho que isso é algo que eu vou levar pra minha vida inteira e o tempo todo. Você fica meio maluco, você fica meio parado, tudo você olha, você fala, você tá vendendo, hein? Isso aqui tá assim. Ai, por que você não faz diferente? Você começa a ficar meio maluco você vê vendas em tudo, é uma coisa engraçada. Parece que você desperta, na verdade, Sim, né? é um despertar, exatamente. Despertar, né? Exatamente. A gente começa a entender algumas dinâmicas que parecem naturais e não são tão naturais, mas é porque tem estratégia, porque tem estudo, tem conhecimento por trás. A produção de conteúdo na internet é um exemplo disso, né? Exato, Às vezes a gente vê tanto assim aquela blogueira espontânea, mostrando o dia inteiro dela, né? Nossa, como ela se expõe e tudo mais, quando na verdade o que é aquilo? É conexão, é um marketing mais humanizado, Exato. É uma pessoa que você gosta da pessoa, de tanto que você vê a vida dela, você se sente próxima da pessoa. Quando ela te fala, nossa, eu tô com um batonzinho aqui, gente, olha essa cor, ela combina com a minha pele, mas eu vejo que se adapta a morena, a loira, a todos os tipos de tom de pele. Eu amei esse batom, nossa, olha, vou pôr na minha amiga aqui. Ó, testa aí na sua casa pra você ver se não vai dar certo pra você. Você se sente quase amiga da blogueira. Quando você vê, você já tá comprando 10 batons pra dar pra família inteira, porque combina com todo mundo, entendeu? Exatamente. É assim. Então, e eu vejo que você e o Thiago é o marido dela, tá, gente? Eu vejo que você e o Thiago, já dá um beijo aí pra ele. Vai aqui depois, beijo, né? já. Beijo, amor, te amo. Eu vejo que você e o Thiago, vocês fazem um marketing humanizado. Sim. Né? Então, vocês estão presentes lá, vocês fazem vídeos juntos, vocês contam a história, né? Tem, assim, essa conexão. E isso foi algo que vocês aprenderam, que vocês fizeram de forma intuitiva? Como foi? A gente tem uma empresa, uma uma empresa que trabalha com a gente, que é a do Leandro, e ele ajudou muito a gente. A gente sempre via que quanto mais humano e mais pessoas reais, eu falo, não que modelo não seja real, mas quando você olha em foto, tipo aquela mulher ou aquele homem super sarado e tudo mais, algumas pessoas já falam, ai, mas será que aquele lugar ali pra mim, porque só tá o bombadão, ou a que tá ali em forma e tal. E aí quando a gente começou a postar pessoas reais, que eram nossos alunos, pessoas que estavam ali no dia a dia, quando a gente começou a mostrar mais as meninas, a Mel e a Mi, até mesmo o Edson, o Daniel, enfim,
todo Tem mesmo a mundo Gisela Campos, né? Que agir posta vídeos todos os aqui. dias, inclusive Exato. treinando no estúdio Mormai. Exato. As pessoas começaram a se identificar. Viram que aquilo ali são pessoas reais, que estão ali, são pessoas, tipo, que têm uma história, que têm seus medos, que têm seus, enfim, as qualidades e defeitos. E aí a gente falou, caramba, acho que esse é o caminho. Mas o Leandro, ele foi essencial para ajudar a gente Nessa implementação, né? Você tem um momento, você vê no Insta, que tá no tem nosso uma transição, Instagram, que né? tem uma transição, também não foi de repente, a gente vai mudando e a gente vai fazendo, né, todo um trabalho, e foi o Leandro que fez isso por nós. E assim, em relação à parte de vendas no estúdio, vocês têm algum tipo de funil de vendas? Porque eu vejo que existe algo que eu acho muito legal, que vocês fazem a semana experimental. Sim. E foi assim que eu conheci o estúdio, né? Uma amiga minha que, na verdade, Samantha, você tá me devendo a matrícula lá no estúdio Maré Prainha, que eu tô querendo uma companhia, tá, Samantha? Então, essa minha amiga me chamou, eu toda fitness, ela não. E aí, ela me chamou, eu falei, caramba, a Samantha me chamou pra treinar? Vamos, né? Aí fui, e no fim eu tô lá e ela ainda não fechou, né, Samantha? Então, o que acontece? Mi, manda uma mensagem pra Samantha, hein? A Mi tá ali atrás, gente, já falei pra ela mandar uma mensagem. Então, assim, eu vejo que a semana experimental é uma estratégia que faz com que o cliente tenha uma experiência, e algumas redes fazem isso mesmo, né? Depilação a laser é a rainha de fazer isso. A rainha de 3 sessões. Enfim. Só que isso é uma forma do cliente conhecer o estúdio, de fato se encantar, né? E ali ele tem acesso a valores, acesso a como funciona, periodicidade e tudo mais. Conta pra mim um pouquinho sobre como que é o funil de vendas lá de vocês. Então, eu sempre, né, desde o começo, assim, o estúdio é muito diferente de qualquer coisa. Não é eu tenho certeza, você que treinou há 16 anos, você mesmo falou, eu nunca tinha visto do jeito que é. Todo mundo conhece funcional? Conhece. Todo mundo conhece pilates? Conhece. Todo mundo conhece o treino cardio? Conhece. Mas como tudo isso junto funciona de uma forma dinâmica, divertida, e que você não vê nem a hora passar, o estúdio oferece e eu quero que você experimente. Só que quando a pessoa vai a primeira vez, primeiro que ela já se assusta porque tem que treinar descalço. Daí a pessoa fala assim, não, pera, descalço? Aí ela já fica meio, como assim? Aí é tudo diferente, porque não tem equipamento convencional. A pessoa olha e fala, gente, o que eu vim fazer aqui? Eu vou fazer só no solo? Como que vai funcionar? E aí na primeira aula ela fica meio perdida, ela fica meio tímida, ela fica meio, né, com vergonha. Aí na segunda aula ela já conhece todo mundo, então ela já vai se sentindo melhor. Tipo, eu já conheço, aqui é meu espaço. Aí na terceira aula ela já tá dando risada, zoando. Na quarta aula ela tá dando risada, fazendo story, gravando, querendo fazer de novo V12, enfim. E daí na quinta aula ela já se matricula. Porque ela já criou laço ali com a gente, ela já entendeu como o método funciona, e aí fica aquele gostinho de tipo, agora pra eu saber como é, só eu me matriculando pra ver quais são os resultados, porque em 5 dias não dá pra ver, a não ser... É uma coisa assim, você vai dar muita risada. No primeiro dia você vai chegar tímido, na última você já virou amigo. Você já tá em casa, fazendo foi churrasco. Assim mesmo. Foi assim Tipo mesmo isso. comigo. A gente realmente se joga mesmo, assim, abraça a causa do estúdio, a gente quer fazer parte e a gente se sente pertencente. Isso é muito legal. Não, mas e o que você tá falando, né? Vou voltar, né, gente? Porque se deixar, eu fico falando aqui até amanhã. Mas você comentou, né? Você perguntou do funil de vendas. Eu tenho trabalhado muito isso com elas. Desde o... porque o funil de vendas, ela vem do prospect, que são os leads ou as pessoas que vêm conhecer. Aí tem todo um acompanhamento desse prospect, desse lead. Aí depois tem toda a negociação. Aí depois tem todo, né, o fechamento e depois tem pós-venda. E a gente tenta seguir todo esse... É claro que não é... você tem que passar daqui e vir pra cá. Porque tem gente que conhece e se matricula logo de cara sem fazer uma aula, como tem o que conhece, precisa fazer até às vezes mais do que uma semana para conhecer, então cada caso é muito particular. Mas depois que a gente começou a seguir, começou a entender, e começou assim, no outro dia, como é que você tá? Você tá bem? Aí continuar, e assim, a venda... É uma coisa, isso é algo muito importante que eu aprendi com o Caio, eu uso muito isso. A gente não comemora a venda no ato de assinar um contrato. Assinar o contrato, você vendeu ali. O que você tem que comemorar é o depois dali. É o cara
indicar alguém. O cara indicou alguém, você pode comemorar porque ele tá gostando de você. O cara fez 1 ano, ele renovou, ali você comemora. Sim. Não, você não comemora no primeiro ano. Sim. Você comemora no segundo ano que ele tá ali com você. Então, muito, a gente vê muita gente comemorando o ato de vender e esquecendo que tem um pós. Não, e tem um pré e um pós, né? Exato, isso que é legal. Exato. Que é legal você falar, que tem a pré-venda, que é você aquecer, né, esse lead, esse prospecto, Exato. que chega, né, que conhece, vê aula experimental e tudo mais, para depois, quando virar um cliente, de fato, né, a gente ter o pós-venda e ter também a forma de você reter esse cliente, de vender novamente para ele, seja para família ou para ele mesmo, né? É que no seu caso não teria um outro produto para ele comprar de você, né? Mas às vezes a gente pode vender por exemplo, eu tenho a mentoria, eu tenho curso online, eu tenho planner, eu tenho vários produtos que eu posso vender para o mesmo cliente. Então é uma maneira o quê? Se eu só comemoro a venda de um planner, por exemplo, e esqueço que a venda é muito mais do que isso, eu posso estar perdendo de fato, né, de ter esse cliente em muitas outras frentes do meu trabalho. E falando do meu trabalho, eu quero saber de você algumas perguntinhas rápidas de coaching, porque eu gosto muito de fazer essa parte no podcast, porque eu acho que é importante as pessoas saberem um pouco que tipo de perguntas que faz um coach, Sim. né, o que causa na gente uma pergunta de coaching, porque é um processo tão rico e que às vezes as pessoas, e foi criado mesmo um preconceito com o coaching ao longo dos anos, por vários motivos. Sim. Por conta de muitas pessoas se tornaram coaching. Então eu gosto muito de mostrar o que é o coaching levado a sério, né? Você tem um sonho, Júlia? O seu maior sonho, você consegue compartilhar pra gente? Ser mãe. Ser mãe. Sim. Olha só, e é o maior sonho, e de fato foi um sonho. Mas... Sim. E tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem, porque é um sonho que você visualiza, que você quer, mas você sabe o motivo também. O motivo, exato. E até pode ser que para esse sonho acontecer, o estúdio seja um meio para você ser uma mãe ainda mais leve, livre, de liberdade financeira também, digo, né? Exato. Então é muito legal você falar. E tem alguma meta para esse ano lá com o estúdio ou para você, assim? Abrir o segundo em São José. Ah, é? Sim. Abrir o segundo em São José. E tá nos planos? Tá. Tá nos planos encaminhados? Ou já tô te entendendo. Gente, a Júlia tá fazendo um suspense de alguma surpresa que eu não sei qual que é. E eu tô achando que eu tô conseguindo aqui em primeira mão. Você tá tentando pegar ali, né? Então, tá nos planos. Tem data, porque meta tem que ter data. Quero datas. Quero datas. Tá aí. Meta tem que ter data, senão não é meta. Tá aí, ó, 2023. Entendi. Então... Eu ganhei sair dessa por cima, fingindo que eu tô comprando a ideia dela aqui, mas eu acho que é isso aí mesmo, é novidade, viu, gente? Você pode falar pra mim qual que é seu porquê, o seu motivo, assim, que você luta todos os dias, assim, tem uma razão maior que você, ou as pessoas que estão com você nos bastidores são o seu porquê? Fala pra mim. Eu acho que o meu porquê, vai parecer egoísmo, tá, Gi? Mas não, por mim. Não assim que as pessoas ao meu redor não são importantes, mas por tudo que eu já passei, tudo que eu enfrentei, eu acho que eu faço tudo isso por mim, pra falar, você é prioridade, você também é importante, porque a gente acaba colocando todo mundo à frente. E aí eu falo, não, calma aí, vai ter eu quero cuidar de todo mundo, mas eu quero cuidar de mim. Sim. Então eu acho que tudo isso que eu faço, tudo isso que eu... Gente, não me achem egoísta, eu juro que não é egoísmo, é só... Enfim, que eu acho que a gente tem que se colocar às vezes em primeiro lugar. E não é egoísmo mesmo. E não que a gente vai deixar o resto de lado, entendeu? Lógico que eu vou lutar pela minha família, lógico que eu vou lutar por toda a minha equipe, que eu dou sangue, e eles sabem disso, eu acho que você pode perguntar pra eles. Mas se eu não me colocar em prioridade, eu não tenho condições de fazer ninguém prioridade, entendeu? Tem uma frase famosa que fala, né? Primeiro a máscara de oxigênio em você, depois nos outros, que é a do avião, né? Na verdade, a frase. Mas é a realidade da vida. Se a gente não estiver bem, como a gente vai estar cuidando dos outros? Como você vai cuidar do estúdio? Como você vai cuidar do seu marido, da sua família? E fala pra mim, assim, pra gente, infelizmente, encerrar. Porque, não, gente. Mais um pouquinho. Eu gostaria muito de ficar tagarelando. Eu troco de roupa. Eu amo. Vamos fazer outra, então? Então, eu troco de Segunda roupa, convidada, eu cabelo, a gente terceira faz convidada hoje. Óculos. Assim, eu odeio encerrar o podcast. Eu amo ficar tagarelando aqui, porque é um mundo novo, assim, cada podcast, né?
Mas eu queria que você deixasse uma frase, um aprendizado, uma mensagem para uma empreendedora que tá assistindo a gente agora, que tá lá Eu olhando. posso pegar minha cola, que eu não sei de cor. Pode, Tô vai lá. nervosa. Vai lá. Calma. Ai, gente, tô sem óculos. Eu sou meio cega, tá? Põe seu óculos. Um minutinho, gente. Gente, Aqui a gente a faz gente ao fica vivo. velho, a gente precisa mesmo, né? Ai, Aqui a coisa, gente faz né? ao vivo mesmo, é isso aí. eu acho que é uma frase. Ai, gente, quem vê pensa, fala, nossa, paga pau do Caio. Não, mas é porque ele me ajudou muito. Ele fala muito que primeiro as pessoas compram você para depois ela comprar o seu produto, o seu serviço. Eu acho que isso todo mundo tem que parar e pensar exatamente nisso. Todo mundo compra você. Quem é a Gisele? Quem que é a Gi? Quem é a Júlia? Qual é a história dela? Lógico que você não precisa abrir os seus maiores sonhos, aqueles sonhos profundos, que isso você tem que abrir para as pessoas que estão ali com você, que realmente torcem, que estão ali. Mas o outro, ele precisa saber quem é que tá ali. E aí ele vai se sentir confiante e falar, poxa, é uma pessoa humana, ou poxa, é uma pessoa legal. E aí ela vai comprar qualquer produto ou qualquer serviço. Ela precisa confiar em você para depois confiar no que você oferece. Porque eu posso falar um monte, o estúdio é bom, o estúdio é legal, ele funciona, mas eu não tô nem aí, eu não ligo, ninguém sabe quem sou eu, ninguém nunca me vê, ninguém fala, é uma pessoa que só deixou dinheiro e foi embora. Então, eu acho que isso é algo para empreendedor, para as empreendedoras, para elas assim, pensem, tipo, a pessoa compra você e não para depois comprar o produto. Acho que essa é uma frase Forte não é mesmo. profunda, Não, mas é não verdadeira. é E as filosófica, pessoas mas é uma frase verdadeira. As pessoas se conectam com pessoas, né? Eu sempre Exato. uso essa frase porque é verdade e faz todo sentido mesmo. E eu acredito assim que com o que você tá dizendo, isso pode despertar outras pessoas a realmente produzirem mais conteúdo na internet, a colocarem um pouco mais para jogo esse lado pessoal, humano, que faz parte do marketing, né? Não é só falar de vendas, muito pelo contrário, é Exato. vender sem vender, né? Então, eu amei te receber, eu também obrigada gostei. por ter vindo. Pode chamar de novo. Quando for ao vivo, a gente faz outro, que agora a gente tá Adoro. no processo ainda de gravação e tal. Quem sabe um dia vai ser ao vivo, 2 horas falando, traz vinho, traz iFood. A gente vai chegar nesse A ponto. gente podia... Vinho eu trago, se quiser. Próximo, então, você traz. Eu trago. Obrigada, Júlia, pela Obrigada participação, você, obrigada, tá? gente. Espero ter ajudado um pouquinho. Claro assim. que ajudou, com certeza. Eu falo muito, então... Eu também, eu amo falar, a gente tagarola horrores. Gente, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou, qual foi a dica que fez diferença pra você. Já vai lá no Insta e me segue também, @GiselaCampos, e eu espero você no próximo episódio, semana que vem.